No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. E aí, tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E caso seja sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro. A partir de R$ 2,99 você se torna um membro e ajuda assim o canal a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix. O Pix é no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, no Radar Vascaíno, Twitter, @radar_vascaíno e Facebook, no Radar Vascaíno.edinho RJ. Bem, minha gente, ontem o Fernando Diniz concedeu, a entrevista coletiva para a imprensa, ou seja, a coletiva de imprensa. Foram abordados alguns assuntos que eu gostaria de trazer para você agora e logo em seguida, eu quero que você comente, por favor, o que você vai ouvir a partir de agora. O Fernando Diniz começou falando sobre a arbitragem e o VAR. Vamos acompanhar. Eu não estava aqui atrás, acompanhei de longe. Então vou falar desses dois jogos e desse especificamente. Eu acho que a arbitragem hoje tinha que ter o mínimo de zelo, de lá pelo menos conferir que era um lance interpretativo. A gente fez o gol, o juiz deixou correr. Lance que não é para ver o VAR é só lance de impedimento. Lance factual, lance interpretativo é para ver. E tem gente que dá e tem gente que não dá. Ele não sequer foi lá ver o lance. E o lance, eu estou muito agavadeiro para falar do Léo Pajabá, é totalmente questionável a falta que ele deu que originou o escanteio. É muito difícil a gente falar da arbitragem, não sou comentarista de arbitragem, mas assim, quanto ao uso do VAR, desde quando está em 2019, que eu venho falando, que o VAR é uma medida importante no futebol, mas aqui no Brasil, por hora, desde quando ele foi implementado, ele mais prejudica do que ajuda. Então, quando você erra com o auxílio do VAR, isso causa um sentimento de tristeza e de injustiça muito grande. Antes você ficava com a interpretação do árbitro só, então era um erro humano. Agora é um erro que você não sabe, se você gera muita especulação. Hoje, por exemplo, o que irrita é o juiz não ter ido conferir mais do que até o lance, ele não teve o zelo e o cuidado de ir lá ver se pegou na mão ou não. Porque o VAR falou, o VAR não é para definir se pegou na mão ou não, quem tem que ver é o árbitro. E como eu disse, não era um lance que está fácil. Tem muita gente que fala que você pega as imagens e as análises, tem gente que daria falta e gente que não daria falta. Então ele não foi nem conferir o lance. Então assim, a minha queixa maior em relação a ele é essa, e o lance da falta para mim não foi falta, estava muito perto de mim. Se pegar o jogador do Cruzeiro estava de costa para a bola, tocaram a bola para ele, na hora que ele foi olhar, o Léo já estava quase que antecipando, e aí ele deu uma falta que, na minha opinião, absolutamente não foi falta. Agora ele vai falar sobre o reencontro com a torcida. Depois de tanto tempo, o Vasco abriu o estádio. Pena que não para sua capacidade total, pelo menos o que estava liberado pela prefeitura. Vamos ver. Eu adoro a torcida do Vasco. Um dos meus maiores desejos é fazer ela sorrir de novo. E para isso acontecer, o time tem que subir para a Série A. E a gente vai fazer de tudo que for possível para o Vasco subir. Eu sempre acredito, não é porque eu sou otimista, não. Acredito porque eu acredito na força do trabalho. Eu acredito, como hoje, os jogos, a gente teve muito mais chance de ganhar do que de empatar. Muito mais chance de ganhar de empatar. Os dois jogos. A gente continuar assim, a bola vai começar a entrar. E essas vitórias que estão escapando, elas vão começar a vir para o nosso lado. É o que eu acredito e é o que a gente vai continuar fazendo. Então é muito importante que a torcida venha no próximo jogo e continue a nos incentivar. Hoje foi pouca gente, mas já ajudou demais. É muito bonito ver a torcida do Vasco cantando e incentivando o time. E daqui desse lado pode ter certeza que vai ter muito trabalho. Vai ser muito trabalho até o final. A gente não vai esmorecer em nenhum momento. A gente vai continuar trabalhando e acreditando nas possibilidades do time. Nesse momento, na entrevista, o Fernando Diniz agora fala sobre o erro na comunicação ao substituir Nenê. Ele não quis dizer quem foi, mas pegou mal, né? Sobre o Nenê ali, eu acho que teve um mal entendido. Eu, de fato, eu tirei porque achei que ele tivesse pedido substituição. A informação que eu cheguei é que ele tinha pedido substituição. Porque no jogo de hoje, no jogo lá da quarta-feira, eu achei que ele tinha cansado, ele estava com desconforto nas costas. A gente estava perdendo
muita pressão na bola para poder tirar o time de trás, e hoje isso não estava acontecendo. Eu tirei porque a informação que chegou é que ele tinha pedido substituição. Então, como eu já ia mexer no time, mas não era ele que ia sair, eu acabei tirando o Nenê. Foi por conta disso. O gol foi muito importante, a qualidade que ele tem, é um cara que também tem facilidade, tem carisma para fazer gol, vira e mexe, está marcando, dando assistência. É um jogador extremamente decisivo. Foi decisivo na quarta, porque a origem do gol foi a bola parada que ele bateu, como sempre, muito bem, e hoje ele acabou fazendo o gol. Agora o Fernando Diniz vai falar sobre como fazer esse time arrancar rumo ao G4. Você acredita? Putz, essa é uma pergunta muito difícil de ser, muito fácil de ser feita e muito difícil de ser respondida. O que eu falo para você é que a gente tem que trabalhar em todas as frentes, que a gente está trabalhando aqui incessantemente, para fechar todos os buracos. Hoje, assim, as mudanças, uma das preocupações que eu tinha é de deixar um time forte, assim, mais descansado. O Cano já tinha cartão amarelo e estava se dedicando ali para marcar. E o Amorim, que acabou fazendo o gol, que é um jogador que tem uma média de gols por minuto jogado super alta aqui no Vasco. É um cara super inteiro, um cara grande, um cara alto, que eventualmente, do jeito que estava o jogo acontecendo, a chance provável que o Cruzeiro teria seria de fato uma bola parada. Então a gente tinha talvez o melhor time possível para evitar um gol de bola parada e a gente acabou tomando. Então às vezes na vida você faz aquilo que você pode, aquilo que você consegue controlar e ainda assim, às vezes nos escapa o resultado como foi hoje. Então assim, eu falo assim, o que eu poderia ter feito diferente? Eu faria as coisas que eu fiz. E a gente acabou tomando o gol. Né? Por uma série de coisas, uma série de eventos que foi culminar no gol. Então o que a gente precisa fazer é continuar trabalhando, acreditar sistematicamente, cada dia mais. E quando as coisas estão do jeito que estão, o time está jogando bem, está mostrando evolução, porque a gente jogou bem contra o CRB, mas hoje conseguiu jogar melhor, o time vai entendendo mais os conceitos. Os jogadores do Vasco trabalham demais, eu não tenho uma queixa para falar, porque nós estamos trabalhando sempre. Tem time que está descansando, só o time, que a gente procura descansar também, mas na medida do possível, estou sempre treinando, o time no campo, naquilo que dá, passando vídeos, os jogadores estão muito empenhados em buscar o acesso ainda. O que a gente tem que falar é disso. A gente tem que falar desse nosso desejo, nossa vontade e o objetivo que é de fazer o Vasco subir. Uma coisa difícil, mas é uma coisa que a gente tem que acreditar e trabalhar muito para isso. Mais um aperto em cima do Fernando Diniz. Quem informou errado a substituição do Nenê? E tem problema psicológico esse time? Responde aí, Diniz. Não, eu não posso e nem faria. Aqui, vocês vão me conhecer, já devem me saber com o tempo, aqui não tem a gente jamais vou jogar uma pessoa para Tubarão. Não tem isso. E também a gente não empatou o jogo porque o Nenê estava fora do campo. Absolutamente. Isso aí é querer colocar uma carga em alguém e moer as pessoas como o futebol é acostumado. Uma das coisas que eu faço no futebol é não fazer isso com ninguém. Sempre que eu posso, isso aqui nunca vai acontecer. Nós perdemos, se tiver que responsabilizar alguém, eu sou o técnico, então se me responsabiliza a mim que tirei o Nenê. Mas ninguém. Então, absolutamente de mim, você nunca vai ouvir uma coisa desse tipo. Eu acho extremamente injusto fazer isso com alguém. E se a pessoa achou, é porque ele viu o Nenê fazendo um sinal que queria substituição. Então foi isso que aconteceu. Como é que a gente vai colocar isso agora? Para alguém crucificar a pessoa e colocar mais um aí para tomar like e vender notícia? Isso é uma coisa que a gente tem que tentar evitar isso, para a gente ter um futebol, uma convivência um pouco melhor. E não é essa convivência que só precisa ver sangue o tempo todo. Eu nem sei qual foi a outra pergunta. Só do aspecto psicológico. Eu sou formado em psicologia, mas não sou psicólogo, eu sou treinador de futebol. Mas assim, para falar do aspecto psicológico, eu teria muita preocupação se a gente tivesse tomado o gol lá, e tivesse vindo para cá e o time tivesse abatido. Muito pelo contrário, isso mostra que o time é forte psicologicamente. O gol que o Vasco tomou não é por fragilidade psíquica de maneira alguma. O que ficou aparente é que um time que está buscando e está acreditando tirar o Vasco dessa situação e buscar o acesso. Se a gente tivesse jogado mal o jogo, tivesse se entregado, e não aconteceu isso absolutamente. Ao contrário, é uma equipe que está procurando reagir, está procurando se fortalecer e se unir cada vez mais para poder conseguir o objetivo proposto. Agora ele vai comentar sobre as críticas de que ele recebeu, se seria capaz de impor o seu estilo de jogo. Aliás, críticas essas que, segundo ele nem sabia. Veja só. Eu
Não tenho assim por que responder assim. Para falar a verdade, eu nem sabia disso. Eu não sou um cara que acompanha, não sou guiado pelo aquilo que acontece fora do meu ambiente de trabalho. Eu sou muito centrado e concentrado naquilo que eu posso fazer e promover para melhorar o time, para melhorar os jogadores e para poder entregar alegria para o torcedor. O que me move é isso. Se de fora vier alguma coisa, eventualmente, que me ajude, que às vezes tem muitas pessoas fora, tem pessoas inteligentes em todos os setores, que uma coisa ou outra pode chegar para mim e me ajudar. Mas, de maneira geral, o tempo que eu tenho é para me concentrar naquilo que eu posso controlar e naquilo que eu posso entregar de resultado. Então, eu tenho muita consciência daquilo que eu faço. Eu me dedico muito para isso, sou apaixonado pelo futebol, sou apaixonado por ajudar os jogadores e para poder trazer alegria para a torcida. São as coisas que eu gosto de fazer. Então eu não tenho um tempo para me dedicar, para ficar vendo o que acham de mim, ou deixo de achar de mim. Eu sou muito concentrado naquilo que eu consigo fazer. Eu acho que o time, eu posso falar do time, eu acho que o time, isso aconteceu aqui no Vasco, aconteceu em outras equipes também. Os jogadores, eles gostam de jogar bem. Eles gostam de poder, ninguém chega no futebol profissional de time grande impunemente. Todos eles têm qualidade para poder jogar. Às vezes o jogador pode estar sem confiança, vivendo um mau momento, aí ele joga mal e a gente às vezes tem uma iniciativa de fazer uma crítica determinista, que então aquele jogador é ruim. E não é isso que acontece. Às vezes falta alguma coisa, mas ninguém chega num time desse tamanho sem ter sido bom jogador, sem mostrar serviço. Então aqui eu acho que os jogadores estão recuperando a estima de jogar bem. E agora a gente precisa converter isso em vitórias, que é o que a gente precisa agora para poder alcançar o nosso objetivo. Agora ele vai falar sobre o estilo de jogo e a posse de bola. Como eu disse até na resposta que eu dei anteriormente, os jogadores gostam de jogar bola. Para a gente poder jogar da maneira que eu gosto do modelo de jogo, existe que isso é uma coisa que o treinador tem que saber, os jogadores, o torcedor, às vezes os comentaristas escapam um pouco. Mas é um jogo muito solidário, de uma combinação de muito movimento. O que dá a possibilidade da gente ter boa posse de bola é a condição que os jogadores promovem de se movimentarem e ocuparem espaço com inteligência. E eles estão se dedicando muito para isso. Existe uma bola só e 11 jogadores que podem encostar nela. Então, enquanto um está com a bola, os outros têm que estar dando opção para facilitar para o adversário. Então, isso é um jogo. O jogo de futebol é um jogo extremamente solidário, na minha opinião. E ser solidário não tira em nada a tua capacidade individual, pelo contrário. Isso promove com que os jogadores que têm mais qualidade, que jogam bem, eles consigam pegar bolas com mais liberdade, com um pouco mais de espaço, que eu acho que é o que começou a acontecer no Vasco. Então eu, de maneira assim especial, queria parabenizar os jogadores pelo empenho que eles estão tendo e pela crença firme que eles também têm de que a gente consegue o nosso objetivo, que a gente vai correr atrás dele o tempo todo. Diniz agora manda um recado para os torcedores que estão descrentes. Ouça. Eu acho que o torcedor tem de fato, concordo com você, que pode passar isso pela cabeça do nosso torcedor. Mas eu quero muito que ele acredite. E como acreditou aqui hoje, ninguém fica cantando para um time que é desacreditado. E a gente, infelizmente, tomamos esse gol aí super contestado no final. A gente tem que acreditar, e eu peço que o torcedor acredite. E acredita na força do trabalho. Quando eu falo do hino do Vasco, que é um hino lindo, que fala, vamos todos cantar de coração, e eu tenho falado para os jogadores, nós temos todos que jogar de coração, para poder entregar alegria para essa torcida. Então, assim, a gente vai fazer de tudo que for possível para dar alegria para essa torcida. Então, assim, a gente não tem a certeza de nada nessa vida, a gente tem que ter trabalho e acreditar que é possível, e é isso que a gente vai fazer. Então, a mensagem que eu dou para o torcedor é essa, que aqui dentro a gente vai trabalhar, vai insistir e vai acreditar na possibilidade do acesso até o final. E para encerrar a coletiva, onde melhorar para pontuar, hein, Diniz? Assim, a resposta é complexa, a gente tem que atacar todas as frentes. Melhorar o time na parte técnica, na parte tática, na parte física, na parte psicológica, é o que a gente tem feito sistematicamente. A matemática é fria e assim, a missão é difícil, a tarefa é árdua, mas assim, a gente tem que acreditar e trabalhar. Não tem uma resposta fácil para te dar. E nós fizemos 2 jogos, é muito difícil você explicar por que as coisas acontecem assim do jeito que elas acontecem. A gente tinha uma vitória na mão contra o CRB, a gente tinha outra vitória na mão hoje e escapou, faltando 1-2 minutos nos 2 jogos. Nós não temos que achar que tem qual que é a parte da solução. A parte da solução é acreditar que a gente está no caminho e a gente tem que se fortalecer mais e se unir mais e acreditar mais.
Esse é o trabalho que a gente vai fazer, dessa parte emocional, psicológica, é da gente se unir mais em torno de um objetivo comum. E quem está dentro comigo ali, os jogadores, eu percebo que os jogadores acreditam. E nós temos, depende da gente. Isso é uma coisa positiva. É uma coisa muito difícil, mas a gente vai ter que se esforçar o máximo para fazer aquilo que é difícil acontecer. Bem, esses foram então os tópicos da entrevista coletiva do Fernando Diniz. Eu gostaria que você comentasse para depois a gente debater. Bem, meus amigos, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar neste momento e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!